Irmãos, nós iremos meditar em Mateus, capítulo 17, versos 14 ao 21, que nos diz a palavra do Senhor. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado, são. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Amém. Nós iremos meditar sobre o seguinte tema: a cura de um menino lunático. Lunático vem de uma teoria de que doenças psicológicas, psíquicas, não é, eram causadas por influência da lua, e por isso eram chamados assim os lunáticos. Esse é um menino que está sofrendo muito e cujo pai procura socorro através dos discípulos de Jesus. O Senhor Jesus tinha ido para as bandas de Cesareia de Filipe e já estava retornando para Galiléia. Uma das evidências de que de fato o Senhor Jesus já estava na região da Galiléia são as multidões. Sendo assim ou não, de qualquer forma, o Senhor Jesus estava sim indo para as bandas agora da Galiléia e se localizaria, de acordo com as Escrituras, em Cafarnaum, um pouco mais para frente. Mas os discípulos, Pedro, Tiago e João, estiveram com Jesus e tiveram a grande oportunidade de ver a glória de Jesus no monte, e ali junto com ele, Moisés e Elias. Isso causou dúvidas. Certamente também ficaram maravilhados. E as dúvidas eram a respeito de Elias. Elias aparece e depois some. E ficaram com uma dúvida por causa dos escribas, que falavam que era necessário que Elias viesse primeiro. E o Senhor Jesus vai explicar para eles que esse Elias era João Batista e que de fato já tinha vindo. Então as suas dúvidas foram esclarecidas por Jesus, e em seguida foram juntos com Jesus para estarem com os 9 discípulos que ficaram para trás. Então, após toda essa situação, um quadro novo se encontra aqui, que quando chegaram para junto da multidão, e a multidão aqui, de acordo com Marcos, capítulo 9, versículo 14 e 15, a multidão aqui é composta de judeus. Há menção em Marcos de que havia também alguns escribas e também os 9 discípulos que ali ficaram. E diz Marcos que ali estavam discutindo, ou seja, havia discordâncias entre os escribas e os seus discípulos. E ali naquele momento, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou diante de Jesus e declarou: Senhor. E aqui, nessa declaração dele, Senhor, ele tem um entendimento que
que reverencia Jesus, que honra Jesus, que coloca Jesus na posição de autoridade diante dele. E ele pede a Jesus: compadece de meu filho. E de acordo com Lucas 9,38, era o único filho daquele homem. E ele clama a Jesus por socorro, dizendo: meu filho, compadece dele, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. E nós vamos ver isso aí até o versículo 16, e diante de tudo isso aqui, o que nós podemos perceber é a incapacidade dos discípulos. Aquele pai estava procurando ajuda a Jesus. Aquele pai foi frustrado diante dos discípulos. Os discípulos não fizeram aquilo que o pai pediu em desespero. E lunático aqui, as novas traduções traz a ideia de que ele tinha epilepsia, aquela doença que dá convulsões. E o pai disse: ele sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo. E era comum que tivesse fogueiras, que tivesse lareiras, que tivesse fogo na região da Galileia, entre aquele povo naquela época. E ele fala: muitas vezes, e outras muitas vezes na água. E sim, também era comum que houvesse tanques, porções de água em vários lugares, para abastecimento de cada povoado. E o pai contando a Jesus o seu sofrimento e o sofrimento do seu filho, as suas angústias, e que possivelmente aquele garoto não poderia ficar sozinho, certamente teria que ter alguém ao seu lado, ou o pai ou alguém da família certamente o acompanhava, porque o seu pai traz esses testemunhos, traz esse caso diante de Jesus. De acordo com Marcos 9,21, vai nos dizer que esse era um garoto que sofria desde a infância. Então ele não sofria depois de nascido, no sentido de depois de anos durante sua infância, mas desde quando ele realmente veio ao mundo, desde quando ele veio ao mundo. Então veja quanto sofrimento havia na vida daquele pai que tinha um filho único, e que se achega diante também de um filho único, aquele que é unicamente gerado do Pai e eternamente gerado do Pai, o Senhor Jesus Cristo, que há pouco tempo, no momento da transfiguração, teve aquilo que foi tão maravilhoso, um momento em que se ouve uma voz dos céus dizendo: este é meu filho amado. A ele ouvi, onde os discípulos do Senhor Jesus, aqueles 3 que estavam com ele, caem por terra com medo. E ali é um momento maravilhoso, onde há a manifestação da comunhão entre o Pai e o Filho, aquele que nós sabemos que é o Filho único do Pai. E este pai, com seu filho único, sofrendo desde sua infância, desde quando muito pequenino, vai dizer Marcos 9, 17 e 25, que o menino ele ficava surdo e mudo, ou seja, aquele garoto ele não era surdo e mudo, mas ele ficava surdo e mudo. Nós vamos ver em Lucas 9,39 que o demônio que possuía aquele garoto dificilmente o deixava, se possuía de tal maneira que não o deixava facilmente. E eu estaria assim, irmãos, dependendo de Marcos e Lucas e alguns textos de Mateus, para trazer luz a esta porção das Escrituras, devido à clareza que tem nos outros relatos e não neste. Mas vejamos,
o demônio dificilmente o deixava, de acordo com Lucas 9:39. E aquele garoto sofria muito. E aí diz o pai no verso 16 de Mateus: apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E até aqui, nós vemos a situação que já tinha sido apresentada aos discípulos. Chegando Jesus com os outros 3 discípulos, descendo do monte, diante das multidões, este pai sai do meio das multidões e vai até Jesus com essa petição, com esse pedido angustiante, doloroso. E os discípulos não puderam. E nós iremos ver as razões pelas quais os discípulos não puderam. Mas vejamos, como assim os discípulos não puderam? E por que não puderam? Lá em Mateus 10:8 vai nos dizer que os discípulos receberam a autoridade do Senhor Jesus justamente para situações como essas. Lá em Marcos 3:15 também tem registro de que o Senhor Jesus concedeu essa autoridade para os seus discípulos, não somente de pregar o evangelho do reino, e que o reino era chegado, mas também de ir e trazer cura para os necessitados, ajudar os necessitados. E nesta ocasião, neste caso específico, não conseguiram. Não conseguiram. Esta situação aqui, ela não nos traz direito algum de fazermos a teologia de que as doenças, elas são causadas por opressão demoníaca. De forma alguma devemos pensar dessa forma, mas este caso específico, sim. Este garoto sofria desta maneira. Tanto ficava mudo, tanto ficava surdo, tanto ficava em situações horríveis, como espumar a boca, se jogar no chão. E era realmente difícil para aquele pai. Mas após o pai apresentar a situação do seu filho diante do Senhor Jesus, nos versos 17 e 18, nós vamos ver que havia ali o desvio e a infidelidade do povo. Isso nós vamos encontrar nas seguintes palavras: Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa! Ó geração incrédula e perversa! E a incredulidade do povo entre as multidões. E nós temos razões para isto. Nós vimos nos versos anteriores, nós meditamos a respeito disso, de que havia muitas opiniões a respeito de quem era Jesus. Comparavam ele com João Batista, comparavam ele com alguns dos profetas. Então, um entendimento errado produz incredulidade. As pessoas não entendiam a respeito de Jesus, não sabiam quem era Jesus, e havia sim essa incredulidade em meio ao povo de Israel. Havia incredulidade até mesmo diante daquele pai. De acordo com Marcos 9:24, nos vai mostrar que até o pai estava incrédulo. Ele apresentou aos discípulos, os discípulos não conseguiram, e agora ele busca socorro em Jesus. E até aquele pai, ele diz: eu creio a respeito do seu filho e da cura dele. Mas ele acrescenta: ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. E após o Senhor Jesus trazer essas palavras: ó geração incrédula e perversa, sim, havia uma perversidade moral naquele povo, mas esse aqui não é o caso. Há uma perversão espiritual, há um desvio. Estão errando o alvo, não estão compreendendo que
naquela geração, no meio daquele povo, habitava a glória do Filho de Deus. Como está registrado em João capítulo 1, que foi possível ver a sua glória, a glória do Filho único do Pai, que tinha habitado entre o povo, e que de fato habitou entre nós, de fato está no meio de nós, pelo que cremos e confessamos. Mas aqui há uma perversão, aqui há um desvio, e aqui um desvio por falta de entendimento. A incredulidade aqui é causada por esse desvio, é tanto um desvio de errar o alvo, como pode ser entendido como uma distorção, uma deformação do entendimento messiânico, o entendimento a respeito de Jesus, e a respeito também do poder do reino, que Jesus estava demonstrando durante o seu ministério. E aí o Senhor Jesus diz: até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ou seja, até quando eu terei que suportar? Algumas traduções dizem: até quando eu devo aturar vocês? E aqui nós temos uma indignação do Senhor Jesus diante de tanta incredulidade, diante de tanta ignorância entre os chamados povo de Deus. E aí o Senhor Jesus diz: trazei-me aqui o menino. E sim, o menino foi levado. E diz no versículo 18 que Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Mas foi tão difícil aquela situação, visivelmente, para os que contemplaram aquela ocasião, em que, ao ser curado o menino, de acordo com Marcos 9:26, as multidões pensavam que o menino tinha morrido, pois o processo pelo qual o garoto passou, pela expulsão daquele demônio, foi de sofrimento. O garoto ficou se jogando no chão e espumando sua boca, e também gritando em alta voz, e até que aquele garoto fosse curado. Ele passou por todas essas coisas. Mas diz em Marcos 9:27, no verso posterior, após o 26, que ele foi levantado por Jesus, tirado do chão, e foi entregue, curado ao seu Pai, de acordo com Lucas 9:42. Nós vemos essa ocasião em que o Senhor Jesus repreende a sua geração, e ele atende ao pedido de um pai, em meio a tanta incredulidade. E uma situação curiosa, lá em Êxodo 31, Moisés tinha subido para o monte para receber de Deus as tábuas da lei. Um momento de glória, um momento em que viu a glória do Senhor, para descer e ver a incredulidade do povo. E de fato aqui acontece também de forma parecida, em que o Senhor Jesus sobe para o monte, não para ver algo, mas para mostrar para os seus discípulos a sua glória real, a sua glória de rei, a sua majestade. E ao descer para ver a incredulidade do povo de Israel. Interessante vermos esse detalhe. Mas nos versos 19 ao 21, nós podemos ver
diante de toda essa situação sobre a cura de um menino lunático, nós podemos ver o poder da fé. E o Senhor Jesus instrui os seus discípulos com relação à fé. E diz o verso 19, que então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. E esse particular, de acordo com Marcos 9, 28, foi numa casa, e possivelmente numa casa dos seus discípulos, em um dos seus discípulos, numa casa de seus discípulos. E nos vai mostrar a pergunta dos discípulos da seguinte maneira: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Essa era a grande questão. O Senhor Jesus delegou sim a autoridade para eles. Eles tinham sim a autoridade para fazer aquele milagre. E eles dizem: por que nós não conseguimos? Por que não nós? Diz no verso 20, que ele respondeu da seguinte maneira: por causa da pequenez da vossa fé. E aqui está registrado mais uma das inúmeras vezes que o Senhor Jesus repreende os seus discípulos com relação à falta de fé. Lá em Mateus 6,30, Jesus, ele ensinou no Sermão da Montanha aos seus discípulos com relação à fé. De acordo com Mateus 8,26, Jesus repreendeu os seus discípulos numa tempestade com relação à pequena fé. Lá em Mateus 14,31, depois que um deles andou sobre as águas, o Senhor Jesus mais uma vez repreende por causa da pequena fé. E em Mateus 16:8, numa conversa depois da multiplicação de pães e peixes, o Senhor Jesus repreende-os por causa da pequena fé. E o que há de errado na pequena fé? O que há de errado na pequena fé? Quero que você leve isso em consideração, que ainda assim é muito significante a pequena fé. A pequena fé, ela não é insignificante. A grande questão dos discípulos aqui é que não lhes faltava fé, mas que a fé deles ainda era pequena. Em todos os casos que o Senhor Jesus repreendeu e ensinou seus discípulos, sempre foi em situações difíceis. E agora você perceba onde é ou quando é que a fé dos discípulos estiveram pequena. Sim, em várias situações com dificuldade. Quando estavam com dificuldade quanto ao que comer, ao que beber, ao que vestir. Lá no Sermão da Montanha, as preocupações com as necessidades básicas. Numa tempestade, por causa do medo, acharam que iriam morrer. Depois de um dos seus discípulos andar sobre as águas, também porque teve medo. Em Mateus 16:8, após a multiplicação dos pães e peixes, também outra preocupação por causa de pães, preocupados com comida. E vai nos dizer o Senhor Jesus, no verso 20: pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Já vimos algo sobre isso. O Senhor Jesus falou sobre o seu reino
e utilizou a parábola do grão de mostarda. E nós vimos que há um processo na questão do grão de mostarda que nos é útil para cá, mesmo ainda fora de contexto. Percebam algo aqui: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, alto lá. Jesus fala que foi a causa deles não repreenderem e expulsarem aquele demônio foi por causa da pequena fé. E agora o Senhor Jesus fala: se tiverdes fé como um grão de mostarda. E o grão de mostarda era o entendimento da época de que era um dos menores grãos, uma das menores sementes, mas que após semeada se tornaria uma grande árvore, uma das maiores hortaliças. O Senhor Jesus disse: se a fé de vocês forem assim, como grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. O Senhor Jesus não está falando isso aqui literalmente. Nem o Senhor Jesus, nem os discípulos, após esta lição, fizeram algo assim. Então o Senhor Jesus não está falando literalmente, o Senhor Jesus está falando um provérbio. É como se fosse de fato um ditado popular, é como se fosse algo que o Senhor Jesus quisesse ensinar. Esse provérbio, ele tinha o propósito de falar algo a respeito da dificuldade, do momento difícil, do impossível. Por isso o Senhor Jesus completa dizendo: nada vos será impossível. Não é sobre tirar um monte de um lugar e colocar em outro lugar, mas é sobre você confiar no Senhor de tal maneira, era sobre eles confiarem no Senhor de tal maneira que não duvidassem, que não ficassem com medo, que não ficassem preocupados. Cito esses verbos, cito essas palavras devido às circunstâncias pelas quais o Senhor Jesus vinha repreendendo eles por causa da fé pequena. Diz John MacArthur em seu comentário que a grande questão da fé pequena é que quando nós estamos bem, é aí onde está a nossa fé pequena. Que quando estamos em paz, e quando os seus discípulos estavam em paz, quando tudo ia bem, quando eles expulsavam os demônios, aquelas pessoas eram curadas, quando eles ensinavam e as pessoas acatavam os seus ensinos, quando eles foram e voltaram achando que tinham um ministério de sucesso, que completaram a missão que o Senhor Jesus tinha dado entre os filhos de Israel, que foi um sucesso, que estava dando tudo certo, ali estava a pequena fé, que quando estavam no barco, na grande tempestade, estava tudo bem, estavam com a fé pequena, que quando tinham o que comer, o que beber, o que vestir, e não se atentavam para os pássaros que voavam sobre os céus, e tinham que comer, e os lírios dos vales, que eram vestidos de beleza, que nem Salomão foi vestido de tal maneira. O Senhor Jesus o tempo todo ensinando os seus discípulos de que eles não deveriam ficar preocupados, que os seus discípulos não deveriam ficar com medo, de que os seus discípulos deveriam confiar. De acordo com Lucas 18:1, o Senhor Jesus vai nos mostrar que a fé, ela leva a uma insistência, a uma perseverança.
De acordo com Tiago 5,16, vai nos mostrar que a fé, ela nos leva a uma dependência do Senhor. Então, o Senhor Jesus vai ensinar os seus discípulos que não era pelo fato que Ele tinha dado autoridade para eles, que eles poderiam fazer algo, mas estaria à disposição deles o poder fazer algo na dependência daquele que concede a autoridade. E aí nos termina aqui em Mateus, verso 21, dizendo: mas desta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. E se você percebe na sua Bíblia, talvez esteja em colchetes. É um dos textos chamados textos extras. Ou seja, não está em meio aos melhores manuscritos. Ou seja, há uma discussão de que possivelmente esse foi um acréscimo. Mas se foi acrescentado, se está aqui, levemos em consideração. Pois quis Deus que estivesse aqui para o nosso ensino, para a nossa instrução. Que para fazer algo, há casos específicos que é necessário oração e jejum. Oração nos ensina a sermos insistentes e perseverantes. Jejum, de acordo com o Antigo Testamento, o jejum foi muito usado como um quebrantamento, com arrependimento. O jejum no Antigo Testamento foi muito usado, as pessoas fizeram muitos jejuns por questão de quebrantamento, arrependimento, contrição, entristecimento por causa do pecado. Muitas vezes, quando iam levar as suas ofertas, os sacrifícios por causa dos seus pecados. Mas nós vamos ver que não só tem essa faceta, não só tem essa face o jejum. O jejum nós vamos ver, de acordo com os ensinos do Senhor Jesus, que o jejum é uma intimidade com Deus. Que o jejum é um nutrir de uma dependência de Deus. Que o jejum também é uma sensibilidade. Que é uma profundidade de espiritualidade. Isso aqui não nos ensina uma teologia sobre o jejum. Mas isso aqui nos ensina que para momentos difíceis é necessário estarmos prontos para enfrentar os momentos difíceis. É necessário nos prepararmos para os momentos difíceis, para assim vencermos os momentos difíceis, dos quais os discípulos não venceram aqui. Por isso o Senhor Jesus disse: se a fé de vocês fosse como um grão de mostarda, pequena, mas que a confiança fosse grande, vocês iriam para o monte, passa daqui para acolá, e ele passaria. Ou seja, vocês venceriam a dificuldade, vocês romperiam aquilo que é impossível aos olhos de vocês, e que de fato foram impossibilitados. 3 grandes coisas nos ensinam aqui. Que viver para Jesus, primeiramente, não significa que as coisas que você faz vão dar sempre certo. Não significa que as coisas que você sempre faz para o Senhor sempre tem que dar tudo certo
e que se você sempre fizer daquela maneira, sempre vai dar certo. E de que porque você é discípulo de Jesus, você não está sujeito também a passar por frustrações, como os seus discípulos foram frustrados ao serem apresentados por aquele pai, aquele menino que sofria. Sim, nós estaremos sujeitos a passar por momentos como estes, de frustração, seja lá qual seja o momento, a ocasião, mas sim, nós passaremos. E quando nós tivermos de passar por momentos frustrantes, nós devemos nos lembrar de que o Senhor Jesus nos ensinou a perseverar. Uma das coisas que nós podemos também aprender é que não estar aprendendo sobre o Mestre e os seus ensinamentos está tão errado quanto as multidões. É como se nós fizéssemos parte somos mais um entre as multidões. E nós não somos chamados pelo Senhor Jesus a sermos discípulos de mais um entre as multidões. Nós somos chamados por Jesus a viver uma vida dependente dEle como nosso mestre, aprendendo com Ele como nosso mestre, e assim tendo entendimento a respeito dEle como nosso mestre. E não sermos guiados pelas multidões à incredulidade e também ao desvio, à perversão, ao nos desviarmos e termos entendimento a respeito de Deus, a respeito de Jesus. E quantas vezes sim nós dizemos não dá, e quantas vezes sim nós dizemos é impossível, e quantas vezes sim nos encontramos em momentos difíceis que nós realmente estamos diante de uma situação que há incredulidade em nossos corações e nossa fé revelada que ela é pequena. Por isso é necessário essa constância com o nosso mestre para não cairmos na incredulidade e não nos cairmos também na perversão, em nos desviar, em deformar os conceitos, os preceitos, tudo que seja de ensino para nós e que nos traz luz para o entendimento a respeito da autoridade do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, que Ele tem nos céus e na terra. Por isso Ele disse para os seus discípulos: nada vos será impossível. E sim, claro, diante da vontade do nosso Deus, pois importa que seja feita a vontade dEle nos céus como na terra, como o Senhor Jesus nos ensinou em sua disciplina sobre oração. E por último, uma outra grande lição para as nossas vidas é sobre a fé, que ela é necessária para a vida com o Salvador Jesus Cristo, e muito mais que isso. A fé não é somente para dizermos creio no Senhor Jesus, mas a fé ela é para nós nutrirmos uma caminhada, uma vida com o Senhor Jesus Cristo. Não é simplesmente termos os nossos olhos descobertos, os nossos corações despertados para uma vida com Jesus, uma crença em Jesus, mas é uma caminhada, é uma jornada, todos os nossos dias com Jesus. E a fé ela precisa ser operante. A fé, ela é operante em nossas vidas. É uma dependência no Senhor Jesus Cristo, é uma confiança no Senhor Jesus Cristo, de maneira que nós tomemos a consciência de que nada somos, nada temos, nada podemos, senão pela autoridade do nosso Mestre Jesus.
Então a nossa fé ela precisa crescer, irmãos. De pequena para grande fé. Ou de maneira de que nós saiamos de estar tudo em paz para os dias difíceis. E aí, o de nossa fé será provada, testada e revelada a nós, se ela está sendo pequena ou grande. E ao notarmos que a nossa fé é pequena, façamos o que este pai fez. O que este pai fez diante daquela dificuldade, diante da incredulidade. De acordo com Marcos 9, 24, ajuda-me na minha falta de fé, fortalece-me na fé, que significa basicamente, me ajuda a confiar mais em Ti, Senhor. Precisamos ter esse senso, essa consciência de dependência do Senhor, que devemos nos preparar em oração e muitas vezes em jejuns. O Senhor Jesus nunca ensinou sobre uma vida prática de jejuns. E nunca houve um padrão de épocas, momentos de jejuns. Mas que sejamos disciplinados a tal ponto de discernirmos quando é necessário, de que haja a fraqueza da nossa carne, para que haja uma nutrição da nossa alma no espírito, para que haja uma consciência de sensibilidade e dependência do Senhor, para assim nós vencermos as dificuldades que sobrevêm em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, te agradeço pelo entendimento, pelo discernimento que o Senhor derrama no nosso meio. Seja a Tua graça sobre nós, de maneira que o Senhor nos oriente dia após dia e nos desperte a oração, nos desperte para o jejum, que o Senhor nos oriente nos dias difíceis e que saibamos que confiantes em Ti, Jesus, nós podemos vencer, nós podemos ultrapassar os limites da impossibilidade, da dificuldade que muitas vezes encaramos em nossa jornada da fé. Aumenta-nos a fé, se assim for necessário. Ajuda-nos na nossa falta de fé, se for necessário, Senhor. Fortalece-nos na fé, se assim for necessário, Senhor. Cuide de nós, de todo o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.